Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Como é que você está? Tudo bem? Segunda-feira, começando mais uma semana. Eu espero que você esteja disposto para enfrentar os desafios do dia a dia, os projetos e olha, Deus certamente vai te abençoar em cada momento. E a gente quer que você tenha saúde espiritual, saúde mental, saúde física e é por isso que esse quadro foi criado. Essa semana teremos a alegria de receber aqui a doutora Cilaneide Zifirino. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Cilaneide é psicóloga especializada em psicopedagogia, atende aqui no Cevisa e é há muitos anos alfabetizadora. É isso mesmo? Isso mesmo. Olha aí. Muito orgulho. Gosta de trabalhar com essa fase? Gosto de trabalhar com criança em geral. Então, isso assim me dá uma satisfação muito grande. E estar aqui com você essa semana para estar falando sobre isso é demais, eu gosto muito. Olha, poder ajudar bom. O público aí, né, como lidar com as crianças. Todos nós precisamos, né, e a gente vai ter a alegria de tê-la aqui a semana toda com a gente. Vamos falar então um pouquinho sobre a infância. Eu mesmo tenho 3 garotos, tenho um monte de pergunta para ela. Eu queria começar perguntando, criança tem problemas psicológicos ou só nós adultos? Olha só, vamos lá, né? Falar sobre esses mistérios de criança, né? Criança tem sim problemas psicológicos, como nós adultos também temos. Só que o diferencial é como a criança reage, como saber que ela tem isso, né? Porque nós adultos, quando temos alguma questão, nós já falamos para um amigo, falamos para uma pessoa que está ao lado e as pessoas logo percebem. Mas o adulto, ele geralmente identifica, nem todos. Nem todos. Mas alguns nem todos. Identificam um problema. A criança consegue também identificar que isso não é normal? Como é que funciona Não, isso? ela não consegue. Olha, em todo caso tem a sua exceção, né? Só que assim, a criança ela não consegue detectar. Ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não consegue dar nomes. Por isso que ela chora, ela fica irritada. Logo na escola eles já começam a perceber que tem alguma coisa errada. Os pais também percebem que tem alguma coisa de errado, mas eles não sabem o que é. Porque a criança ela brinca bastante, tem hora que ela tá feliz, tem hora que ela tá triste. Mas quais são esses problemas que a gente poderíamos enumerar? Sim, sim. Olha, a criança, você quer dizer quais são os sintomas ou quais são os problemas? Ó, a criança ela tem depressão, a criança ela tem crise de ansiedade, a criança ela tem traumas, ela tem medo do escuro, medo de monstros, todas essas coisas que as crianças têm, mas tem umas que intensificam mais. E ela pode ter crises de ansiedade, por exemplo, começa a bater a sua cabeça, ela começa a escutar vozes. Isso já seriam os sinais, então. Os sinais, então, mas ela tem os mesmos problemas que adulto tem. Eu vou falar bastante aqui da depressão e da ansiedade, que pega muito. E tem a ansiedade de separação também. Tá, como que eu posso identificar como pai ou como um parente que a criança está com um problema psicológico? Olha, todo pai conhece seu filho, né? Eu espero os pais que estão aí nos assistindo conhecem os seus filhos. Então, há muitas coisas que vão ser faladas aqui no decorrer dessa semana. Quem assistam a semana toda, hein, que vai ser bem interessante. Sim. Porque muitas vezes a criança, ela tem um tipo de comportamento e de repente ela começa a chorar ou se isolar, fica muito quieta, ou ela quer ir dormir no quarto dos pais e não é uma coisa comum para aquela família, por exemplo. Então ali o pai já pode perceber, pode estar acontecendo alguma coisa. E muitas vezes os pais perguntam para a criança e ela não sabe responder. Isso intensifica mais ainda quando o pai pergunta, porque muitas vezes ela tem medo de contar para o pai e para a mãe, porque muitas vezes ela se sente culpada por alguma coisa. Vou te dar um exemplo, por exemplo, os pais estão brigando em casa e a criança ela escuta aquelas brigas, ela vê muitas coisas ali que não estavam acontecendo na casa e de repente começam a acontecer. E os pais, eles não tem essa preocupação de exporem essa situação familiar na frente da criança. Isso vai gerando uma ansiedade nela e ela não quer falar, porque se os pais já estão brigando, muitas vezes ela acha que ela é a culpada. Então isso aí já vai gerando um sentimento nela diferente. Então ela começa a se isolar. Ela quer ficar mais perto de um outro parente, ela quer ir dormir na casa da avó, por exemplo. Isso aí são casos que eu conto de situações que eu vejo muito no consultório. Tá, mas aí eu como pai detectei isso. A criança precisa passar então por um tipo de tratamento? Olha,
Se você detectou isso e está acontecendo realmente alguma coisa ali dentro da sua casa, acontecendo alguma coisa na escola, ou a criança foi exposta a um caso, por exemplo, de abuso, foi exposta a um caso de perdeu um ente querido, perdeu um animalzinho, com certeza ela vai apresentar esses sinais. Então, o pai tem que procurar uma ajuda, sim. Isso seria o quê? Seria então a psicoterapia? Seria psicoterapia infantil para criança, porque muitas vezes os adultos pensam que criança não precisa, só com uma conversa vai resolver. Muitas vezes não, ele precisa de um tratamento específico para aquela situação que está acontecendo com ela. Mas, então, como é que faz uma psicoterapia? O que é isso? Bom, isso é o que ela vai responder amanhã. Vamos segurar a audiência, né? Isso, vamos segurar, porque é bem interessante. Então, amanhã, a doutora Silaneide vai falar para nós sobre psicoterapia infantil. E você não pode perder.